Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. Como é bom poder contar com a parceria com os cientistas, com os pesquisadores do Observatório Nacional, instituição da maior credibilidade. Essa parceria que nasceu em outubro de 2015, já completou seu primeiro ano e vai em frente. Declinação magnética é a diferença em graus apontado pelo norte magnético terreno e o norte geográfico, determinado pelo eixo de rotação do planeta. Muita gente pensa que as duas coisas são iguaizinhas, né? O norte magnético, a bússola está ali indicando, é igualzinho o norte geográfico, mas não é bem assim não. Eu vou conversar sobre esse assunto com o professor e pesquisador Cosme Ponte Neto, da equipe do Observatório Nacional. Professor Cosme Ponte Neto, muito obrigado pela gentileza e bom dia. Obrigado, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre essa declinação, né? Por que existe essa diferença registrada em graus entre o norte magnético terreno e o norte geográfico? Então, o norte magnético ele está ligado ao processo de geração do campo magnético. E esse processo ele é dinâmico, ele está ligado à dinâmica interna da Terra. Então, a posição do polo magnético muda com o tempo. Essa mudança chama-se variação secular. Então, constantemente é necessário que se meça a direção do campo magnético para compará-la com a direção do norte geográfico. Essa diferença é chamada declinação magnética e ela varia com o tempo. Isso é que é importante. Varia com o tempo, mas oscila, quer dizer, ela varia para mais e para menos, ou sempre está variando para uma mesma direção? Não, ela varia para mais durante um período, depois para menos. Ou seja, o polo magnético, ele faz um movimento em torno do polo geográfico, um movimento sinuoso. Então, numa ponto da Terra, a bússola ora aponta para leste, ora aponta para oeste. Essa variação, ela não é sempre na mesma direção, não. Ela ora é positiva, ora é negativa. Ah, tá. Essa pequena variação, ela está ali para o norte, voltada para o norte, mas levemente mais para o oeste e ora levemente mais para leste. Vamos falar... A escala dessa variação é da ordem de 10 minutos de grau por ano. Uau. Então é uma variação pequena. E por isso recebe a classificação de variação secular, ou seja, ela é muito expressiva na escala de séculos. Uhum. Professor, um aspecto que eu sou bem curioso, e acredito que o ouvinte, se não pode ficar também bastante curioso a partir de agora, que é como que pela primeira vez, ou como foi iniciado o processo de utilização da bússola, porque imaginar que essa descoberta, a descoberta de que existia um campo magnético, de que o fato de que apontar para esse norte magnético ajudaria nas navegações, que isso tenha acontecido há séculos e séculos atrás, eu acho absolutamente fascinante que tenha sido descoberto. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre a descoberta da bússola, do uso dela a partir do norte magnético, como é que se deu essa percepção do homem a respeito desse recurso? Sim, esse aspecto histórico é muito interessante, porque quem inventou a bússola foram os chineses. Os chineses descobriram que construíram um instrumento que media a direção do campo magnético. Mas eles não usavam isso para navegação. Eles usavam em cerimônias religiosas e na construção de templos, né? Então, tinha um aspecto religioso, o estudo do campo magnético pelos chineses. A aplicação da bússola como instrumento de navegação é uma coisa que vem já das grandes navegações, né? Isso aconteceu a partir de 1400, 1500. E aí a bússola passou a ser um instrumento náutico, usado para navegação. E isso é curioso, porque ela foi descoberta pelos chineses, que é um país continental, né? É um país interior, né?
e ela não tinha um aspecto voltado para uma questão prática. A questão prática foi usada pelos europeus. Os europeus é que começaram a usar a bússola para navegação, e a grande expressão da navegação foi o período das grandes navegações, da descoberta da América, da circunnavegação do globo. Todas essas conquistas foram baseadas na navegação através da bússola. O curioso é que a gente muitas vezes analisa pelo aspecto negativo, né, da colonização de países a partir das grandes navegações e tal, mas existe também algo muito produtivo, né, até mesmo das guerras e nesse caso das estratégias geopolíticas de dominação de outros territórios e tal, porque a necessidade faz a pessoa. Então, as grandes navegações, por exemplo, foram responsáveis pela criação da contabilidade, né? Luca Paciolo, século XV, 1400 e pouco, e a invenção do os meus, os teus, quer dizer, o que vai no navio e a contabilidade do que fica de débito daquilo que vai no navio para vender. Quer dizer, o uso da bússola para navegação, a ciência da contabilidade, muitas coisas foram aprendidas a partir das navegações, inclusive a observação mais atenta para as constelações, que também ajudavam no processo de navegação, não é isso? Sim, a navegação clássica, tradicional, ela basicamente usa posicionamento astronômico, ou seja, a posição das estrelas, para determinar a posição da embarcação, né? E a bússola como elemento para determinar o rumo. Então, a partir das estrelas, é possível você determinar em que ponto, latitude e longitude que o navio se encontra. E usando a bússola é possível determinar o rumo, ou seja, para onde ele tem que ir. Então essa combinação de conhecimentos, que é a astronomia e o geomagnetismo, né, foram a base da navegação. Uhum. Perfeito. Professor, deixa eu aproveitar aqui esse pouquinho tempo que nos falta, voltando ao tema original, perguntar para o senhor o seguinte: em algum momento da história, já no período em que as pesquisas científicas tinham essa capacidade de analisar, foi percebida uma variação incomum, quer dizer, uma variação em graus entre o norte magnético e o norte geográfico, um tanto incomum? Isso chegou a alarmar de alguma forma os cientistas ou não? Existem certos padrões que até hoje são mantidos nessa variação, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro? Sim, existe um aspecto histórico importante que em toda a Europa, antes da descoberta da América, a declinação magnética tinha uma direção só. Ela era para leste. E quando Colombo cruzou o Atlântico para descobrir a América, ele passou por uma linha onde a declinação magnética é nula. Essa é um ponto muito especial do globo, que os europeus nunca tinham visto um ponto onde a declinação fosse contrária, onde ela mudasse de sentido. E isso causou uma grande preocupação na tripulação, que não se conhecia a dimensão da Terra. Então, isso causou um grande pânico, e inclusive isso foi guardado, de certa forma, em segredo. E existem vários pontos da Terra que existem situações notáveis do campo magnético, né? Uma delas é a anomalia do Atlântico Sul, que é um ponto aqui na América do Sul, que já passou pelo Brasil, hoje está no Paraguai, que é um ponto onde o campo magnético é menos intenso, ele é mais fraco do que em todos os outros pontos da Terra. Então existem várias dessas situações. Uma importante é essa do Colombo descobriu essa linha da declinação zero na ilha de Açores. Hoje essa linha já se deslocou e já passou pelo Brasil. Tá? A variação secular fez com que essa linha especial, onde a declinação é zero, que chama-se agônica, ela foi derivando, né, saiu dos Açores, passou por todo o Atlântico, já passou pelo Brasil e já saiu do Brasil. Hoje deve estar no Paraguai ou na Bolívia, né? Então, isso é um fato importante, histórico, que ajudou muito a compreender
esse processo de variação da declinação magnética. E o senhor ajudou muito a gente a compreender como se dá esse processo e também dados curiosos da história da humanidade no uso do campo magnético como referência. Professor Cosme Ponte Neto, pesquisador do Observatório Nacional, muito obrigado pela gentileza, tá bom? Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Ele conversou com a gente aqui no quadro que é resultado de uma parceria oficial entre o Observatório Nacional e o programa Todas as Vozes Rádio MEC AM Educativa. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.